Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor de Jesus e sejam todos bem-vindos ao Nebencast. A gente está aqui finalmente no primeiro episódio, episódio 1, porque na semana passada, no episódio passado, a gente fez o episódio 0, onde a gente explicou o projeto, onde a gente explicou o que é o podcast, o porquê o nome Nebencast. Então, se você ainda não viu, vai lá ver, que está bem legal, vocês vão gostar. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa o like lá, compartilha com todo mundo e aproveita, deixa o like aqui também. Antes de ver tudo, deixa o like aqui, compartilha. Se você não for inscrito, se inscreve nesse canal. E antes da gente começar o episódio de hoje, de avançar no tema, a gente tem que dar alguns avisos importantes, certo? Vejam só. O projeto, eu acho que eu não falei isso na semana passada, no episódio passado, que o projeto, eu estou aqui falando sozinho e tudo mais, mas a ideia, que tem assim convidados para a gente conversar, para a gente debater os temas, a gente discutir sobre os temas, ele falar mais ainda, falar mais do que eu e tudo mais. E essa é a proposta, de trazer convidados também para a gente conversar. Mas, no momento, esses episódios que vocês estão vendo, eles estão sendo gravados. Não é uma live que está acontecendo, é uma gravação. Eu estou gravando aqui. No final eu digo que Deus. E o projeto, o inicial, a gente está fazendo um teste. Primeiro, a gente está fazendo como eu posso dizer, essa prova, botando em prova, está testando mesmo as coisas, testando o formato, determinando o formato, como é que ele pode funcionar. Principalmente a gente está testando a câmera, o computador e tudo, a estrutura de como a gente pode fazer a gravação e a live em si. E tudo isso a gente precisa testar antes, e é por isso que a gente está fazendo esses episódios gravados para testar, para a gente botar à prova, essa ideia. E nisso, então, por isso que nesse começo está eu sozinho, mas a gente sim pretende trazer convidados para cá. Outra coisa também importante é que essa gravação, pelo menos aqui agora, mas as lives principalmente, porque a gente pretende fazer lives dos podcasts que no momento está gravando, a gente pretende fazer as lives no YouTube, nesse canal que você está assistindo. E quando tiver as lives, a gravação também, certo? A presença de vocês aqui no salão, que vocês podem participar, podem vir, podem assistir o podcast aqui mesmo, No caso, toda vez que tiver essa oportunidade, eu vou avisar, vou dizer, olha, dia tal, hora tal, vai ter o podcast, vai ter a gravação do podcast, vai ter a live. E principalmente quando tiver um convidado, principalmente pessoas que querem conversar com ele, querem ver, tirar uma foto e tal, vai ter a oportunidade de vocês virem aqui e também participar do podcast em si, fazer pergunta, fazer comentário, ficar à vontade para falar aqui, mas claro, sempre dando prioridade para o convidado falar. Mas essa possibilidade ela existe, mas ela não é obrigatória. Essa é uma das vantagens, vamos dizer assim, do podcast, que a gente pode fazer, eu, como apresentador, e o convidado, pronto. Não precisa necessariamente de uma plateia assistindo, participando, não precisa, O podcast vai acontecer com plateia ou sem plateia. Então, dito isso, tem mais um aviso importante, que é a questão da programação, que eu falei no episódio passado, que a gente estava planejando, a ideia da gente de fazer um episódio de estudo do espiritismo, depois um episódio com temas abrangentes, aí um episódio de estudo, tema abrangente e assim sucessivamente.
Mas, apesar de a gente ter essa ideia, a programação ela é flexível, a gente não está engessado em seguir esse padrão o tempo todo, não. A gente pode sim fazer um mês inteiro só com episódios de estudo, depois um mês inteiro só com episódios de temas abrangentes e até fazer temas tipo episódios parte 1, 2, 3 com o mesmo tema. A gente pode sim fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de formato. É justamente isso que o podcast ele dá para a gente, essa possibilidade de trabalhar dessa forma, né? Sem, tem que seguir desse jeito aqui e tal. Tem muitas abordagens que a gente pode fazer, muitos formatos que a gente pode adotar para esse podcast. E então, avisos dados, certo? A gente vai para a nossa vinheta, que a gente não tem no momento, mas a gente vai ter a vinheta. Pronto, podcast, Nebincast aqui aparecer para você. Pronto. Vamos então discutir o tema de hoje. Hoje a gente vai entrar na discussão da história do Espiritismo. Lembra que eu falei, né, que a gente vai do comecinho, vamos começar, e vou devagar, certo? Hoje eu não vou me aprofundar muito, você vai perceber direitinho, mas vamos debater esse tema, vamos dar início a essa discussão sobre a história do Espiritismo. Mas antes de se aprofundar nisso, existe um ponto bem importante na história do Espiritismo, né, que é uma palavrinha que é mediunidade. Vocês vão entender qual é a relação. Como o público do podcast, né, do Nebincast, ele é diverso, no sentido, ele serve muito para as pessoas que estão começando agora, pessoas que estão descobrindo, pessoas que estão curiosas sobre o Espiritismo, né, talvez não conheçam o que é, né, não entendem exatamente a mediunidade. O que é mediunidade? Eu vou dar a explicação mais simplificada possível, certo? Porque existe um livro, né? O Livro dos Médiuns, inteiro, com explicações, com nomenclaturas certinhas, com todo o mecanismo explicando o que é mediunidade. Eu não vou aqui me aprofundar nisso, vou trazer a explicação mais simples possível. Mediunidade, ele é um mecanismo de comunicação do plano espiritual com o plano material, certo? Vocês entenderam que essa ordem é bem importante, né? A comunicação sempre vem do plano espiritual para o plano material, nunca é do plano material para o plano espiritual. Como assim não é vice-versa? Porque para que a mensagem, né, a mensagem do plano espiritual possa chegar no plano material, ela não vai chegar de forma direta. Para que a mensagem seja, como é dita, formulada, assertiva, ela precisa de uma coisa aqui no meio aqui, ela precisa de um intermédium, literalmente, precisa de um médium. O que é esse médium? O médium é literalmente uma pessoa. Você precisa de uma pessoa aqui no meio, entre o plano espiritual e o plano material, para que essa pessoa, para que a comunicação possa existir, certo? Então quer dizer que esse médium, ele está entre dois mundos, que ele é uma pessoa especial? Não é bem assim. Novamente a gente não vai se aprofundar, mas tecnicamente todos são médiums, todo mundo é médium, uns de menor e maior grau, mas há aqueles que eles são a mediunidade ostensiva, né? Aquelas pessoas que de fato fazem psicografia, psicofonia, psicopictografia, enfim, uma série, infinidades de mediunidades, tipos de formas de mediunidades que existem, né? Essas pessoas, né, são as pessoas que fazem o intermédio
entre o mundo espiritual e o mundo material. Por que precisa? Aí, novamente, aí a gente teria que se aprofundar, não é a nossa intenção aqui, mas o que isso tem a ver com a história do espiritismo? Porque a mediunidade pronto, eu vou fazer uma pergunta para você. A mediunidade, ela foi inventada pelo espiritismo? Foi Kardec, foi Allan Kardec que inventou a mediunidade? Ele escreveu o Livro dos Médiuns. A partir daquele momento, ele passou a inventar, a criar a mediunidade? Não, né? Todo mundo sabe não. Vou diminuir aqui. Uma das coisas ficar bem clara é que Kardec, ele não inventou a mediunidade. Ele, no máximo, descobriu ali que existe esse intermédio, precisa existir esse intermédio. Mas não, Kardec não inventou a espiritualidade, Kardec não inventou a mediunidade, Kardec não inventou o espiritismo, Kardec ele não fez nada disso, ele fez outra coisa, que a gente vai se aprofundar disso em episódios futuros. Mas não foi, Kardec não fundou o espiritismo, Kardec não criou o espiritismo. Isso é uma das coisas mais importantes de ser entendida, é que Kardec, uma das palavras que as pessoas usam muito ele codificou o espiritismo. O que significa isso? Sempre foi, na minha visão, no meu entendimento, eu vi que dizendo, que a codificação do espiritismo, né? Esse codificar, né, ele é um trabalho, foi um processo de organização mesmo, de pegar um monte de informação e organizar isso de forma didática, até não, assim, de forma literalmente didática, seguindo uma linha de raciocínio lógico, de encadeamento lógico. O Kardec, ele fez esse trabalho para a gente, foi isso que ele fez, ele não inventou nada, ele simplesmente sentou numa cadeira e começou a escrever um livro inventando e fundando o espiritismo. Então, se a gente entende por isso, né, nessa ideia, se a gente está nessa ideia de que ele não inventou, não foi ele, o espiritismo não começou com Kardec, começou aonde? A gente tem os fenômenos das mesas girantes. Então a gente pode dizer que então, quando começou os fenômenos das mesas girantes, começou o espiritismo? Não exatamente, porque a gente tem fenômenos antes disso, que a família Fox, é um dos casos muito famosos, né, no meio espírita. A família Fox é uma família que morou lá em Huntsville, né, nos Estados Unidos, lá perto de Nova York, onde a família que basicamente teve um caso de assombração que aconteceu naquela casa, que as meninas, né, as irmãs Fox, tiveram contato, que elas eram, né, médiuns que tiveram contato com a espiritualidade e tudo mais. E uma série de coisas, né? A gente vai falar sobre a família Fox também. Mas, então, foi ali, foi com a família Fox que começou o espiritismo. Também não, porque se a gente está falando desses casos, né, são desses fenômenos mediúnicos, né, que são as mesas girantes e a assombração na família Fox, se a gente está falando desses fenômenos mediúnicos, a gente vai observar que antes da família Fox já existia outros fenômenos mediúnicos, não acontecendo da mesma forma que a gente entende hoje em dia, né? Hoje em dia, com o espírito difundido, né, pelo mundo e tudo mais, a gente vai ver que a mediunidade tem muito aquilo ali de Chico Xavier escrevendo, psicografia, psicofonia, enfim. A mediunidade está muito atrelado a isso, né? Mas, novamente, não foi o espiritismo que inventou a mediunidade, já existe. Quer dizer que a mediunidade, o fenômeno mediúnico já acontecia antes disso, sim,
Se a gente for voltar atrás, voltar e voltar, buscar casos e casos de fenômenos mediúnicos que tenham acontecido no passado, a gente vai lá atrás, lá atrás, a gente vai voltar muito para trás, a gente vai chegar na origem da humanidade. Isso quer dizer que a mediunidade, ela vem com a humanidade, dá para chegar a gente nos animais, na origem da vida, né? Como a mediunidade, ela sempre esteve aqui, nunca foi algo que foi inventado por alguém, mas é algo que faz parte da natureza, tanto a natureza universal, a natureza das plantas, animais, o reino animal, vegetal, mas o homem faz parte do ser humano também. Faz parte da natureza humana, sempre esteve aqui, nunca foi algo inventado por alguém. Então, onde é que a gente começa o espiritismo? O estudo espírita, né? O estudo codificado, o estudo organizado, vai começar com Kardec. Kardec vai ser uma das primeiras pessoas a começar a estudar esses fenômenos. De fato, a gente começa o estudo ali, né? O estudo sistematizado. Mas o espiritismo, né? A espiritualidade como um todo, ela sempre existiu. Existiu muito antes da gente, nós, seres humanos, existirmos aqui na Terra, no mundo material. Então, a gente já responde aqui que o espiritismo não é uma invenção de Kardec, não é uma invenção, Kardec não é o fundador, né, do espiritismo. Kardec não inventou, né, a mediunidade não surgiu com o espiritismo, né, com o estudo, não, né, ela vem surgir justamente lá no passado, né? Quando a gente volta para o passado, a gente vai ver uma série de casos, né, na antiguidade mesmo, a gente vai ver o quê? Tem muitas lendas que são contadas de fantasmas que apareceram, a gente vai ter a história das bruxas que fazem várias coisas, a gente vai ter sacerdotes, vai ter as comunidades indígenas, os povos originários, a gente vai ter os xamãs, né? Enfim, a gente tem uma série de exemplos, né, histórias que a gente vai observar na antiguidade, na idade moderna, enfim, toda a história da humanidade, a gente vai observar esses pequenos, isso aqui é um fenômeno mediúnico, isso aqui com certeza é algo que foi produzido por um fenômeno mediúnico, isso seja, quando chegou um determinado momento em que a humanidade estava preparada, né, o Kardec, ele veio, né? Ele nasce aqui e ele descobre isso, ele começa duvidando, mas ele descobre, ele vai a fundo, começa a estudar e, tem alguma coisa aqui que vale a pena a gente estudar e se aprofundar nisso. Então, o espiritismo não começa com Kardec, começa muito lá atrás, e o estudo espírita, né, começa com Kardec, mas deixa eu reformular melhor. A espiritualidade não começa com Kardec, mas o estudo espírita começa com Kardec. Então, é isso por hoje, não quis me aprofundar muito hoje, a gente vai se aprofundar mais depois, tá certo? Não se preocupe. E a gente vai ficar para o próximo episódio. O episódio seguinte que vem, vai ser um tema abrangente. Eu estou pensando em trazer um tema aqui, uma discussão que eu vi recentemente, aqui as pessoas falando e tudo mais. Aí, isso aqui é um tema interessante para a gente falar, justamente bate muito com a questão de Kardec, o que ele fez e tudo mais. Então, a gente fica semana que vem. Muitíssimo obrigado pela sua atenção maravilhosa, por ser uma pessoa maravilhosa, como diria o Cauê. E é isso, a gente fica por aqui. Meu nome é Victor Jesus, esse é o Nebencast e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.